eu hoje, quando estou na minha evolução também, né, como headhunter, eu hoje já começo a fazer, até dentro do processo de evolução da minha vida, do escritório, eu começo a fazer mais coaching e menos headhunting, né? Espero que os meus sócios sucessores façam o headhunting e eu vou poder fazer cada vez mais coaching e counseling. Mas quando eu estou fazendo ou o counseling, que é mais instantâneo, ou o coaching, que é mais um processo, uma das coisas que eu estimulo muito os meus coaches, né, é a estudar história e filosofia. Porque foi um conselho que eu recebi em 1975. Em 1975 eu tive o privilégio de conhecer o Peter Drucker. Imagina a minha excitação de poder dar uma carona para o Peter Drucker, levando ele para casa, que por um erro de organização da escola onde eu estava, não tinha ninguém para levá-lo para casa. Nós estávamos no centro de Los Angeles, precisava levá-lo até Santa Mônica. E eu, esperto, falei assim, eu levo, eu vou perder essa chance de conversar com ele, né? E na verdade, ele entrou no carro, sentou atrás e dormiu. E eu desesperado, porque eu queria conversar com ele. Mas quando eu cheguei na casa dele, e é uma gracinha, porque a esposa dele esperava sempre na porta a chegada dele, né? Teve um papel super importante na vida dele. Eu falei, professor, ele teve que acordar para descer do carro. Eu falei, professor, eu assisti sua palestra e vim aqui todo excitado, né? Eu fiz engenharia, estou fazendo meu mestrado em administração e eu trabalho como consultor em contratação de executivos, né? Aí ele falou assim, olha, você fez 3 perguntas durante a minha apresentação. Aí eu vi que ele não estava dormindo coisa nenhuma, ele sabia das coisas. O que eu percebi foi o seguinte, você não sabe nada de história e de filosofia. Então estude história e filosofia. Mas a minha frustração, eu estava achando que ele ia mandar eu estudar mais administração, escola dos objetivos, teoria dos sistemas, teoria da contingência, né? E aí o velhinho me manda, já era velhinho na época, ele me manda estudar história e filosofia. Eu fui dirigindo de volta de Santa Mônica até o centro de Los Angeles, já frustradíssimo. Acho que um ano depois eu fui entender o que ele tinha me dito. E aí eu percebi a importância da gente estudar a história. Eu te dou um outro exemplo. Uma das dificuldades que nós temos no processo de globalização, de atuação em outros países, é que a gente muitas vezes vai visitar um país e não lê a história. Vai olhar uma outra cultura e não vê por que eles passaram, né? Quando eu te falei que as pessoas chutam muito sobre China e Índia, quando o cara começar a falar de China com você pergunta, faz uma pergunta assim, quantas dinastias? Entende? Qual o período histórico que você conhece melhor? Aí vai ver que o cara não conhece nada, né? Se você não estudar história e filosofia, você não entende a essência do homem, né? Um outro exemplo muito bom é o seguinte, eu tinha dificuldade para entender as teorias da motivação, tanto Maslow como o Herzberg. Primeiro que o Maslow é duro de ler, né? O Herzberg é um melhor professor. O Maslow não é um bom professor, né? Um cara meio chato para dar aula, e eu consegui fazer cursos com os dois, né? Eu tive, depois do conselho do Drucker, né, eu fui ler o que era a filosofia existencial. Quando eu fui ler o existencialismo, eu fui ler Teilhard de Chardin, eu falei assim, que desgraçado, o Maslow e o Herzberg copiaram o Teilhard de Chardin. Eu falei assim, olha só, por isso que eu não entendia. Porque a essência das teorias de motivação estão no equilíbrio entre ter e ser. Entende? A única diferença entre nós dois é o que eu preciso ter para ser é diferente do que você precisa ter para ser. Eu falei, puta, mas que desgraçado. Os caras leram o Teilhard de Chardin e escreveram uma teoria só para complicar e vender o livro, né? E isso cara... Eu falei, caramba. Então, isso realmente é o que conta, né? Como você falou, a questão da cultura, você crescer como ser humano.
Pois é, pois é. Por isso que eu sempre acho que você, na tua cabeceira, tem um livro novo de administração que saiu, que você achou legal, e tem tido ótimos, né? Tem sempre um livro muito interessante que você lê. Mas, junto com o livro de administração, põe um romance. Sabe? E se você não tiver paciência de ler um romance, pega assim uma coleção de contos de Machado de Assis, contos de Eça de Queiroz, lê conto. Não tem paciência para ler romance, mas não leia só administração, leia administração e leia outra coisa junto. Porque senão a sua dimensão da vida fica míope.